E sabe por que ele conseguiu isso? Porque ele não desistiu dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Porque o mais grave quando a gente desiste dos nossos sonhos é que muita coisa bonita pode deixar de acontecer porque você desistiu dos seus sonhos. Vocês conhecem aquele famoso escritor Norman Vincent Peale? Quando ele escreveu o primeiro livro, chamado O Poder do Pensamento Positivo, ele procurou um editor que pudesse publicar o seu livro, saiu rodando a cidade, não tinha ninguém interessado, e ele ficou absolutamente frustrado, decepcionado, pegou os manuscritos, aqueles rascunhos todos, jogou na lata de lixo. E ainda disse mais: junto com os meus manuscritos, estou jogando no lixo os meus sonhos. A mulher, que se chamava Ruth, talvez um pouco mais crente, um pouco mais crédula do que ele, um pouco mais otimista, um pouco menos assassina de sonhos, resolveu ir lá, resgatar aqueles manuscritos, correu à cidade insistentemente, arrumou um editor que publicasse aquele livro, e sabe qual foi o resultado disso? 40 milhões de exemplares vendidos do Poder do Pensamento Positivo. Quantas pessoas deixariam de ser beneficiadas pelo conteúdo daquele livro se a mulher de Norman Vincent Peale não tivesse insistido no sonho do marido e ido adiante naquele projeto? Não desista dos seus sonhos. Eu sei que tem muita gente aqui essa manhã que a essa altura da vida pode ter desistido dos seus sonhos, pode ter deixado os seus sonhos à beira do caminho, pode ter mesmo sepultado os seus sonhos, pode ter já transformado os seus sonhos mais bonitos, mais belos em pesadelos, pode já não estar com tanta paciência para ver esses sonhos se realizarem. Mas eu quero encorajá-lo essa manhã a retomar os seus sonhos, a trazê-los de volta e a colocá-los diante de Deus. Porque para Deus não há impossíveis. Para Deus não há causa perdida. Para Deus não há pessoa perdida. Hoje Ele pode entrar na sua vida, hoje Ele pode entrar na sua história e transformar os seus sonhos em realidade e fazer um milagre acontecer. Creia nisso. No texto que nós acabamos de ler, fala de uma mulher que tinha um sonho legítimo, um sonho de ser mãe, um sonho bonito, um sonho talvez que seja o sonho de todas as mulheres. Mas ela tinha um problema, ela era estéril, e esse sonho teve que ser adiado. E essa sua esterilidade, a Bíblia diz, foi o Senhor que cerrou a sua madre, como se estivesse dizendo: Ana, você vai ter que esperar. Isso não é maldição, isso não é pecado, isso não é nenhum problema de ordem demoníaca. É porque os meus projetos para você são diferentes daqueles que você imagina. Queria ser mãe. Sonho bonito, legítimo, mas era estéril. E aí você podia me perguntar: mas pastor, e se Deus é bom e Ele é, se Deus trabalha a nosso favor e trabalha, se a sua soberania está sempre na nossa direção e está, por que muitas vezes Deus adia os nossos sonhos mais legítimos?
Essa pergunta pode surgir no seu coração, como já surgiu no meu muitas vezes. E eu acho que algumas razões pelas quais eu quero refletir com vocês essa manhã, dos motivos, das razões pelas quais Deus, às vezes, faz com que os nossos sonhos sejam adiados, postergados. Em primeiro lugar, Deus adia os nossos sonhos, mesmo os mais legítimos, para que a gente compreenda que o Deus da bênção é melhor do que a bênção de Deus. Que a maior necessidade nossa na vida não é da bênção, é do abençoador. A maior necessidade nossa na vida não é das coisas criadas, mas do Criador. Pascal dizia: o coração do homem tem um vazio que tem a forma de Deus e que nenhuma outra coisa criada pode preencher. Se você tiver tudo, mas não tiver Deus, você vai ter uma alma vazia, uma alma incompleta, uma alma insuficiente, uma alma insatisfeita. O que nós precisamos dizer é o seguinte: leve a vida o que levar, traga o que trouxer, a graça de Deus nos basta, e ponto. Mas parece que a gente vive numa geração que pensa exatamente o contrário. Uma geração que está muito mais interessado naquilo que Deus pode dar do que daquilo que Deus é. Uma geração que está muito mais focada no homem do que no Senhor, do que no Deus. Uma geração que está muito mais focada nas promessas terrenas do que nas promessas eternas. Uma geração que acha que, em vez do homem servir a Deus, é Deus que tem que servir ao homem. E muitas vezes no Pai Nosso dizemos: Pai Nosso, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Mas vivemos numa geração que acha que a vontade do homem é que tem que ser feita no céu e não a vontade de Deus na terra. Um dia, quando me perguntaram, dê uma sugestão para eu colocar na placa dos que vão sair do secretariado do Cursilho no final do ano. Um versículo. E eu escolhi aquele versículo de Paulo aos Colossenses: buscai as coisas lá do alto e não as da terra. Porque eu entendia que essa era a melhor mensagem que eu podia dar àqueles que tinham servido ao Senhor naquele ministério. E quando saíssem dali, trilhassem que caminhos trilhassem, nunca esquecessem de valorizar as coisas do céu. Nunca esquecessem de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque o resto eu tenho certeza, e você pode ter, que virá como acréscimo. Nós não precisamos das bênçãos somente. Nós precisamos principalmente do abençoador. Você não precisa somente de dádivas, você precisa do doador. É isso que o Evangelho, na sua forma mais pura, mais simples, nos ensina. Porque quando nós colocamos as coisas ou pessoas no lugar de Deus, muitas vezes Ele adia os nossos sonhos, para que você entenda que Ele deve vir em primeiro lugar na sua mente, no seu coração, na sua vida, na sua agenda, na sua história. E até você compreender isso, o seu sonho não será realizado. Em segundo lugar, Deus às vezes adia os nossos sonhos para que nós compreendamos de que tudo que temos, tudo que somos, é de Deus, veio de Deus e deve voltar para Deus.
Ana sabia que Samuel veio de Deus, que Samuel era de Deus e que Samuel deveria voltar para Deus, e por isso Ana consagrou Samuel a Deus, e por isso Ana fez com que Samuel não virasse um ídolo para ela. Porque nós corremos esse risco. Às vezes pedimos uma bênção a Deus, Deus nos concede essa bênção, e aquela bênção acaba tomando o lugar do abençoador. Nós estamos tão preocupados com os frutos da bênção que esquecemos daquele doador da bênção. A gente pede prosperidade, Deus às vezes nos abençoa. Você compra uma casa na praia, no mês seguinte você compra uma casa no campo. Aí no verão você vai para a casa de praia, no inverno você vai para a casa do campo, e aí você no domingo já não pode mais vir para a igreja, porque você tem que estar na casa de campo, você tem que estar na casa de praia. Já não pode mais ir para a reunião de oração na quarta-feira, porque você ganhou alguma coisa nova que você tem que administrar. E Deus vai te abençoando, a bênção vai chegando, e o abençoador vai ficando de lado. Entenda que tudo que você tem nesse mundo é bênção de Deus e pertence a Ele. O seu cônjuge é de Deus, os seus filhos são de Deus, o seu carro é de Deus, a sua casa é de Deus, o seu dinheiro é de Deus, a sua inteligência é de Deus, tudo é de Deus. Então consagra a Ele o melhor que você tem, consagra a Ele a sua vida, consagra a Ele os seus bens, consagra a Ele o seu marido, consagra a Ele os seus filhos. Todo mundo aqui nessa vida é inquilino. Administre tudo que você tem, de forma que um dia Ele dê aquela mesma afirmativa da palavra: servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito o colocarei. Em terceiro lugar, Deus às vezes adia os nossos sonhos, como adiou os de Ana, para que nós saibamos que os planos deles, que os sonhos dele são melhores que os nossos. Qual era o sonho de Ana? Ser mãe. Sonho bom, legítimo, absolutamente legítimo. Mas Deus queria mais. Deus queria que ela fosse mãe de Samuel. Deus queria que ela fosse mãe de um grande juiz para o povo de Israel, de um profeta que trouxe o povo do caos para perto de Deus novamente. O plano de Deus era muito mais excelente do que o plano de Ana. E quantas vezes isso acontece na nossa vida também? Deus diz: eu não vou atender o seu plano agora, porque o seu plano é muito medíocre, é muito pequeno, é muito egoísta. Eu tenho coisa muito melhor reservada para você. Os planos de Deus são sempre melhores que os nossos. E hoje eu entendo quando Jesus disse: todo aquele que pedir vai receber. Mas ele não disse tudo aquilo que você pedir vai receber, porque nós muitas vezes nem sabemos orar. Estamos pedindo pedra, achando que estamos pedindo pão. Estamos pedindo cobra, achando que estamos pedindo peixe. Estamos pedindo algo que vai nos levar à morte, achando que vai nos trazer vida. E Deus, que sabe todas as coisas, adia os nossos planos, adia os nossos sonhos, posterga a concretização dos seus projetos e da sua agenda na nossa vida, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E quando eu conto essa história, eu não posso me esquecer de José do Egito. Preso, inocente, fez um favor para o copeiro do faraó e disse a ele: olha, quando você sair daqui, lembre-se de mim.
O copeiro foi libertado, não lembrou de José. Ele passou mais 2 anos mofando na cadeia. Só que, se ele tivesse saído 2 anos antes da cadeia, atendendo ao pedido do copeiro do faraó, o máximo que José galgaria, provavelmente era ser o auxiliar do copeiro do faraó. E aqueles 2 anos de cadeia foram os 2 anos que construíram a rampa do palácio onde José virou governador do Egito. Deus faz o melhor. Deus tem o tempo certo e a forma certa de agir. E nunca esqueça que os seus sonhos são melhores que os nossos. Em quarto e último lugar, Deus às vezes adia os nossos sonhos, mesmo os mais legítimos, para que a gente entenda que Ele é soberano, que Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Se você lê o capítulo 2 e vê o que Ana diz, ela diz: o Senhor é que tira a vida e dá, que faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece, enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer o herdar o trono da glória, porque do Senhor são todos os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. E tem muita gente que quer encurralar Deus. Deus não pode ser encurralado, empurrado contra a parede, ficar numa saia justa. Deus, você tem que fazer do jeito que eu quero, o que eu quero, e ai de você se não fizer. Deus é livre, é soberano, Ele faz tudo conforme o conselho da sua vontade, para a honra e glória do seu nome. Amém. Hoje ainda é tempo de milagres. O Deus do milagre não desapareceu. Porque o Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. A última palavra é dele. Para ele numa causa perdida. E quando ele resolve agir, ninguém pode impedir. Eu estudei com um filho de um pastor presbiteriano que tinha um sonho. Ele dizia: Senhor, o meu único sonho na vida é viver o suficiente para ver os meus filhos encaminhados. Aqui do Recife. E, de repente, ele é acometido por um câncer. Os filhos ainda muito pequenos. Um tinha 8 anos, outro 7 anos, outra 5 anos. Um câncer de fígado, um câncer cujos médicos, colegas, davam meses de vida. E um dia eu conversando com ele já mais velho, contando essa história, me disse: eu nunca desisti daquele sonho. Eu nunca deixei de orar por aquele sonho, mesmo diante daquele diagnóstico tão avassalador. E sabe o que aconteceu? Aquele câncer que no prognóstico médico tinha 2 ou 3 meses para consumar a vida do reverendo Amadeu, eu posso citar o nome dele, levou 20 anos. E quando os filhos estavam criados, casados, formados, estabilizados, aquele câncer voltou de uma maneira fulminante e o Senhor chamou. Dentro da sua soberania,
mas o seu sonho foi realizado. Não desista de seus sonhos. Se Deus quiser, tem jeito. Mesmo que você tenha que enfrentar os assassinos de sonhos que todos os dias cercam a nossa vida. E que muitas vezes estão muito mais perto do que a gente pensa. São os pessimistas, os incrédulos. Aliás, o pessimista é horroroso, porque se o otimista erra, o pessimista já começa errando. São aqueles que querem a nossa infelicidade. É gente que vive criando contenda, que não acredita em você, que não acredita que você tem um Deus que é poderoso. E tem muito assassino de sonho por aí, e Ana também teve que enfrentar os dela. Começou por ela própria. Porque muitas vezes nós somos os nossos próprios assassinos de sonhos. Às vezes ficava triste, o texto fala nisso. E ela ficava triste, cabisbaixa. Como se tivesse momentaneamente perdido a esperança. Nós muitas vezes somos responsáveis por destruir os nossos sonhos mais legítimos. Mas não foi só ela, não. Ela teve que enfrentar Penina, a rival, que vivia instigando, que vivia irritando, que vivia o tempo todo comparando, que vivia o tempo todo provocando. Eu acho que ela vivia dizendo assim: você é inferior a mim, você não é uma mulher digna como eu, porque Deus lhe deu um castigo e você não pode conceber um filho. Teve que enfrentar o sacerdote, porque no primeiro momento, o texto não mostra o sacerdote chamando Ana, colocando Ana no peito, dizendo assim: vou dividir com você essa lágrima, vou chorar com você esse filho, porque dor dividida é meia dor. Pelo contrário, disse: você está bêbada, Ana? E já pensou se ela tivesse levado essa palavra a sério e desistido do seu plano naquele momento? Teve que enfrentar também o marido, que era até um bom homem, provedor, dava a maior porção das ofertas a ela, talvez até para compensar o fato dela não ter filho. Mas era um homem extremamente irracionalista, sem fé. Chegou a dizer: Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos para você? Está aí no texto. Tem muito assassino de sonho por aí. Mas Ana enfrentou com maturidade todos eles. E convida você e eu a fazer a mesma coisa. Então, o que é que a gente tem que fazer quando Deus adia os nossos sonhos? Eu acho que Ana nos dá algumas lições importantes nesse sentido. Em primeiro lugar, perseverar. Se os seus sonhos mais legítimos ainda não foram concretizados, ore mais, insista mais, jejue mais, caminhe mais, lute mais. Alguém já disse que a vida é como a gente andar de bicicleta. Só cai se deixar de pedalar, se deixar de orar, se deixar de vir à igreja, se deixar de se alimentar da palavra, se deixar de ter fé naquele Deus que pode todas as coisas, os seus sonhos não vão se realizar. Essa é a primeira grande lição que Ana nos dá. Persevere, lute, insista, vá em frente. Como diz o nosso bispo: avante! Quantos sonhos por aí foram dissipados, perdidos, sepultados pela falta de perseverança das pessoas. Tem gente que desiste fácil demais do casamento, dos filhos, da reestruturação da família, de um relacionamento.
de amizade. Tem gente que pior desiste até no limiar da vitória. Quando ela está quase chegando, o sujeito desiste. Mas a gente que persiste, que insiste, que ora, que faz como Ana, que diz assim: eu não vou desistir, custe o que custar. Roosevelt, um grande estadista, tinha um grande sonho: ser presidente dos Estados Unidos. Mas só que aos 39 anos de idade ele ficou paralítico. Foi para uma cadeira de roda. E não faltaram assassinos de sonho para rodear Roosevelt e dizer a ele: desista desse seu projeto, porque nessa cadeira de roda você nunca vai ser presidente de nada, muito menos da nação mais poderosa do mundo. O único presidente eleito 4 mandatos consecutivos naquele país, porque não desistiu dos seus sonhos. Persevere em nome de Jesus. Em segundo lugar, Ana nos ensina que quando os nossos sonhos estão sendo adiados, nós precisamos tomar posse das promessas de Deus para a nossa vida. Desprezar as palavras mais e acolher as boas palavras. Porque aquele mesmo sacerdote que um dia disse a Ana: você está bêbada, Ana? Ela disse: eu estou orando. Um dia chegou para ela e disse: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Agora sim, depois da palavra torpe, depois da palavra má, depois do pessimismo, a palavra boa. E Ana teve a sabedoria de afastar os embaixadores do caos, não acolheu a palavra de Eli no primeiro momento, mas tomou posse da promessa de Deus. Ela acolheu a palavra da esperança. Ela trouxe cura para o corpo, para a alma, e o milagre aconteceu e o seu sonho se realizou. E se ela tivesse tomado posse da má palavra, certamente ela adoeceria, ela desistiria, porque nada traz mais dano à alma humana do que palavras. E toda promessa de Deus traz libertação, cura, regeneração. Eu quero que você entenda uma coisa. A nossa vida, a minha e a sua, a vida do povo de Deus não é questão de acaso, de sorte, de azar. Sua vida não está solta, ela não está ao léu. Olhe para a sua vida na perspectiva de Deus e diga: tudo coopera para o bem daqueles que amam a esse Deus maravilhoso, e a soberania de Deus trabalha ao nosso favor. Confie naquele que pode fazer todas as coisas e descanse nele. Olha aqui para mim. Eu acho que você deve ter sonhos. Eu não sei quais são os seus sonhos. Acho que muitos assassinos de sonhos já cruzaram seu caminho, talvez até hoje. Mas eu quero pedir a você que não desista deles. Quais são os seus sonhos? Talvez seja ver sua saúde restaurada. Talvez seja
ver sua família unida, reestruturada, reconstruída. Talvez seja ver os seus filhos recuperados dos vícios, ou talvez até reaproximados de você. Talvez os seus sonhos sejam ver o seu cônjuge convertido, transformado. Talvez o seu sonho seja ver a sua vida financeira reequilibrada, reorganizada. Talvez o seu sonho seja ver o seu lar refeito. Quais são os seus sonhos? Não desista deles. Deus quer torná-los realidade. Você quer colocar esses sonhos diante de Deus? Essa manhã? Nós podemos acordar todos os dias e dizer assim: hoje é mais um dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Hoje eu posso abrir a página do jornal lá no obituário, uma coisa que a gente nem gosta de ler, né? E dizer assim: meu nome não está lá. E quem está lá gostaria de dar tudo para estar no meu lugar aqui. O milagre aconteceu. Você pode acordar toda manhã dizendo: hoje pode ser o dia da vitória. Hoje pode ser o dia do milagre. Hoje pode ser o dia que Deus vai mudar a minha história. Você quer entregar os seus sonhos aqui no altar de Deus hoje? Fique em pé, por favor. Venha aqui na frente. Todos aqueles que quiserem dizer: Senhor, eu não sei quanto tempo os meus sonhos ainda vão demorar a acontecer, a virar realidade, a se concretizar. Eu às vezes nem entendo por que eles não aconteceram ainda. Mas o que eu sei é que um dia eles virarão realidade. Um dia eu vou viver esse sonho pela tua fidelidade. Eu vou pedir ao reverendo ao Dom Ximenes que ore por nós nesse instante. Enquanto nós louvamos, você vai colocar aqui nesse altar os seus sonhos. E o Deus do impossível vai fazer deles uma realidade na sua vida. Ana pediu um filho. Deus lhe deu mais 3. Mas a Bíblia diz que ela fez um voto e cumpriu o voto que fez. Assuma um compromisso seu com Deus. Não precisa ninguém saber. No silêncio do coração. Pai, nós te louvamos por tua palavra, pela brisa suave que soprou sobre nós nessa manhã, que acariciou a alma, traga sossego, descanso, confiança, certeza de que na vida daquele que crê não há acasos, surpresas, que tudo está sob o teu controle e conduzido por tua mão. Tu sabes quantos sonhos estão aí.
Põe no coração de cada um a convicção inabalável de que esses sonhos serão cumpridos para o bem deles, para a glória do teu nome, no teu tempo e do modo como tu queres. Que aprendamos a descansar no Senhor e que nenhum assassino de sonhos nos arranque a beleza da vitória. Que nenhum de nós desista na véspera, mas que esperemos sossegados, cada um por seu próprio Samuel na sua própria vida. Faz isso, para que depois, em gratidão, celebremos, e ao olharmos para trás possamos dizer: tudo Ele fez esplendidamente bem. Dá-nos paciência, dá-nos fé, dá-nos um coração obediente, e que o Teu Espírito Santo agora, neste momento, comunique a cada um destes corações a certeza que gera o descanso. Pedimos que assim seja, em nome e para a glória de Jesus. Amém.